Então, falando sobre a dívida, o Chico dizia o seguinte, que obra em centro espírita começa sem dinheiro e termina sem dívida, com a sua sabedoria, né? Então foi o que aconteceu com o compromisso de pagar a sede, né? Mas é uma alegria grande, embora o frio, porque o frio, como disse Cornélio Pires, todo o inverno não adianta que eu tenha que dizer essa trovinha. Sala amiga, hoje te deixo, não consigo, nesta noite o frio é prova. Sala amiga, hoje te deixo, não consigo fazer qualquer trova, tremendo e batendo queixo, que estava 0 grau lá em Uberaba, né? Bom, o Charles me deu até 11h30, mais ou menos, para falar, embora o frio, né? Então, 11h30 talvez seja muito, né? Vamos diminuir para 10h30, por aí. Também é muito, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos concentrar até 9 horas no máximo. E aí a gente fala. Bom, é do Evangelho, capítulo 25, itens 9 a 11. Não vos canseis pela posse do ouro. Então Mateus anotou a seguinte palavra de Jesus: não vos canseis pela posse do ouro ou da prata, ou de qualquer outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 vestimentas, nem calçados, nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. É evidente que Jesus falava para a época, e naquela época todos que viajavam eram recebidos no Oriente nas tendas. Hoje, mas aí encobre uma outra interpretação que é importante nos dias de hoje. Quer dizer, é a confiança que nós não podemos perder na providência divina. Quando Jesus disse isso, ele estava exaltando a confiança que devemos ter em relação ao futuro e à vida, né? Bom, então, o Espiritismo atualmente diz aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa, não amaldiçoeis os que não pensam como vós, acolhei aqueles que vierem a vós e deixai em paz os que vos repelem. E Jesus falou: outrora o céu era tomado pela violência, hoje o é pela brandura. Então isso quer dizer que o Espiritismo não precisa e dispensa adeptos constrangidos. Ele quer adeptos livres, soltos e convictos. Ele é espírita, não é por inclinação, não é por uma convenção social, ele é espírita porque ele estudou, leu, conheceu, adquiriu a convicção, e mais do que a convicção, ele precisará ser convertido, que foi o problema de Pedro. Pedro, embora tenha vivido com Jesus 3 anos, conheceu fenômenos inacreditáveis, como tirar Lázaro do túmulo, que estava lá 4 dias, Jesus transformar água em vinho, curar leprosos, amansar os ventos e as águas. Pedro assistiu tudo isso 3 dias, 3 anos. Ao final, Jesus disse para ele: Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quer dizer, ele estava convencido, como que muita gente é convencida dos fenômenos, e não é. Eu conheço gente que não acredita sequer em Deus e aceita os fenômenos, como tem católico que aceita de boa mente o fenômeno, mas é católico, o outro não é. Então o fenômeno, crer no fenômeno não quer dizer que a pessoa está convertida, não é? Então, gente, no plano espiritual foi feita uma pesquisa, os espíritos fizeram uma pesquisa com relação a determinados espíritos que prometeram reencarnar para fazer. Quer dizer, e o espírita prometeu. Ninguém é espírita por inclinação, ninguém é espírita para
atender uma convenção social, não. O espírita, antes de reencarnar, ele teve conhecimento do espiritismo. Então, fizeram uma pesquisa e de 100% que prometeram fazer, 72 fizeram só 20% do que prometeram fazer quando reencarnassem. 8% fizeram a metade, 50% daquilo que prometeram fazer. E é importante considerar que não prometeram fazer além do que poderiam fazer, porque os benfeitores que planejaram e administraram a vinda à carne não deixam que a pessoa, por um entusiasmo ou roubo, queira fazer mais do que pode. Então, dentro do que pode fazer, 8% fizeram a metade, 14% foram indiferentes, 12% saíram piores do que entraram. Quer dizer, não fizeram nada e, além disso, arrumaram mais confusão, mais encrenca para resolver na outra encarnação. Desses, somente 2% fizeram sem. Olha aí, gente, 2%. Então, vou fazer uma pergunta. Quem ouviu não pode, não deve responder, se deixar para o povo. Por que só 2% completaram isso? Bom, antes disso, vamos fazer mais na frente a pergunta. Em outra pesquisa que está no livro Sexo e Destino, é uma colônia no plano espiritual onde tem 6 a 5 mil estudantes do problema do sexo, da função do sexo na vida. E eles são estudantes que vão reencarnar e que evidentemente vão ter famílias, ou não vão ter famílias por opção, por um problema de crescimento espiritual. E desses 6 mil, 5 mil, o espírito pegou 100 e notou o seguinte: 18 de encarnação passada foram vitoriosos no campo do sexo, 22 melhorados, apenas 22, e 34 se oneraram no problema do sexo. Aliás, o Chico dizia que quem não tem problema na área do sexo é problema, porque normalmente todo mundo tem problema nessa área. Então é uma pesquisa. Bom, então vamos lá. Porque na medida que o espírito cresce em conhecimento e responsabilidade, o tribunal da consciência dele aumenta, é aquilo que foi conversado aqui, quer dizer, a pessoa entra e vai afinando a consciência e a responsabilidade, e quanto mais conhecimento, mais responsabilidade está atrelada. Então, não é lícito ao espírita brincar de viver. O espiritismo é uma religião dinâmica, porque as religiões estáticas, o que elas fazem? Elas prometem um céu apenas por crer. Não, se você aceitar Jesus, você está salvo. Então, é um atrativo muito grande, que não envolve mudança, não envolve em comportamento. A criatura, e tem mais o atrativo, você paga indulgências antecipadas para melhorar a vida aqui na Terra e automaticamente ganhar o céu. Não é? A gente é comum ver, por exemplo, que propriedade de Jesus nos carros, né? E outro dia eu vi foi Jesus que me deu. Agora, eu vi, era um Chevette velho, estava até um pouco enferrujado. Eu confesso, se me der aquele carro, eu não vou aceitar. Assim, um carro diferente, como aquele, olha, trago o amor em 3 dias na internet. Aí eu quis saber, curioso, como é que traz o amor em 3 dias? Aí quando eu rolei a página, tinha um BMW 0 km. Eu acho que não precisa de 3 dias, vem em algumas horas, não é, Charles? Já pensou um BMW? Bom, voltando para a pesquisa, o IBGE que está aqui representado, fez uma pesquisa sobre as religiões de 2010 e publicou. Bom, então os católicos diminuiu o número de católicos, o número de evangélicos aumentou, porque os evangélicos são agressivos, eles vão a todos os cantos, e os espíritas eram 2% apenas, 3,8 milhões. Então eu pergunto, por que o número de espíritas é pequeno?
Quem acertar ganha um doce. Porque por causa, está esquentando, por causa da responsabilidade. Por que só tem 2% de espíritas? Dá trabalho, está esquentando. Gente, porque o espiritismo, sobretudo, é uma religião incômoda. O espiritismo não é fácil de se viver o espiritismo. É uma religião difícil de viver. Manuel Franco, que nós conhecemos, a Rita, nós, Sônia, Yara, ele dizia o seguinte, que o espiritismo não veio para acomodar, veio para incomodar, não é? Porque tira a gente da rotina, tirar a gente da rotina. Tem que vir para centro, trabalhar, fazer sopa, não é, chovendo, fazendo sol, tem que atender criança lá no centro, fungando, criança que não toma banho, a mãe não dá o remédio direito, tem uma série de problemas, não é, amiga? Então, não é muito fácil, porque não basta dizer que é espírita. Ele tem que ser espírita na palavra e na ação, no testemunho e na fidelidade e na lealdade aos compromissos assistidos. Porque 3 são as dificuldades para ser espírita. Estudo, trabalho e renovação, que é diferente das outras religiões. Porque o espiritismo não é uma ciência. Quantos anos a criatura precisa estudar para ser, por exemplo, um advogado? Além do curso completado, ele tem que fazer a prova na OAB. No mínimo 5 anos. Eu conversei com um urologista e ele disse, olha, urologista, eu estudei 2 anos cirurgia, porque todo urologista é cirurgião. E estudei 3 anos a especialidade de urologia, quer dizer, 5 anos. O espiritismo é uma ciência. Então a criatura lê uma página, lê um romancezinho, e tem gente que adora romance, e diz que é espírita. Não, ele não é espírita a rigor, ele é um simpatizante da doutrina espírita. Se ele não se aprofundar no conhecimento, ele vai ser espírita na próxima encarnação. Então vamos ver por que não é espírita. Porque as criaturas, quer dizer, o trabalho é que leva a criatura, por exemplo, a amar. Só ama quem trabalha. Você já viram as características do trabalhador? Kardec diz que o trabalhador espírita, ele é alegre, porque o trabalho dá alegria. Olha, todo trabalhador é prestativo, já repararam? Então são os degraus para chegar a ser um trabalhador. O trabalhador está sempre pronto, sempre com um sorriso, sempre pronto. Então o trabalhador é prestativo, ele é simpático, não conhecemos um trabalhador que não seja simpático. Não é? Ele é alegre porque o trabalho dá alegria à criatura, segundo Kardec, e o espiritismo torna-se imbatível também porque ele anula as inquietações com relação à morte. Eu conheço um orador que, se Deus quiser, ele, o ano que vem estará aqui, lá de São José do Rio Preto. Ele, 7 dias antes da mãe morrer, ele disse, minha mãe, ele é cirurgião, é um homem extraordinário, tem uma obra de caridade, um centro espírita que vão 700 pessoas. Ele disse assim, minha mãe, 7 dias antes dela morrer, quando a senhora morrer, eu vou ficar feliz. Ela não respondeu. Aí ele perguntou, vem cá, não vai responder o que eu falei? E não, meu filho, eu acho que é assim mesmo, está tudo bem. 7 dias depois ela morreu, desencarnou. 10 médicos fizeram pesquisa, não descobriram nada, que nenhum órgão, nenhuma doença que levasse ela a morrer. Abriram, fizeram a autópsia, não tinha nenhum órgão com defeito, com nada. Então, gente, simplesmente chegou a hora, cumpriu a sua missão. Os espíritos foram lá e tiraram, estava na prova dela isso, não precisou ficar doente para morrer. Os espíritos foram lá, terminou a sua hora, ela simplesmente foi retirada pelos espíritos. Então vejam, o espírita, ele quando tem esse entendimento,
Isso é muito natural. Alguém dirá, isso é falta de amor, isso é uma pessoa fria. Não, ele é um trabalhador, é um homem amoroso que eu conheço, é um homem que tem a palavra e tem a ação, não é? Então as criaturas batem as portas das casas espíritas e agoniadas, sofridas, são atendidas, se sentem bem, porque o espiritismo é consolador. Então eles vêm, são atendidos, os espíritos atendem, então ela sai aliviada, o entusiasmo cresce. Então ela vem toda entusiasmada, mas aí ela nota que ela não se tornou santa, continua exatamente igual como era. Nota que o espiritismo também não mudou a cara feia da mulher, ou não mudou a cara de mau humor do marido. Então ela vai diminuindo o entusiasmo, diminuindo, aí ela diminui as vindas à casa espírita. Ela vem uma vez ou outra e acaba sumindo, acaba desanimando, porque perde o entusiasmo. As vindas às casas espíritas se tornam alternadas. Então o espírita tem que estudar. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, a criatura lê um romance e gosta. Não, sou espírita, adoro romance. No romance, ou dito pelo médium, ou dito pelo espírito, ou dito pelos dois, tem lá um caso de suicídio. Então eles detalham, mostram como o suicida sofreu. Então a criatura que não estudou espiritismo, o que ele vai pensar? Que todo suicida sofre daquele jeito, quando não é assim que acontece. Porque Deus julga sempre a intenção, dando os atenuantes e os agravantes à ação que a gente faz. Então querem ver? Por exemplo, a criatura se suicidou por causa do peso na cruz. O peso na cruz não suportou. De outra feita, ela se suicidou porque não aceitou a solidão, perdeu a companhia da mulher ou do esposo, né? Então ela simplesmente não aceita aquilo. Ou então ela teve um debacle financeiro, um prejuízo financeiro e não aceitou aquilo. Então vejam quantas razões diferentes e com pesos diferentes para que a criatura se suicidasse. De outras vezes a pessoa teve às vezes uma moléstia incurável num parente ou nela mesma, e suicidou-se. Então tem que estudar para que a gente amplie exatamente a conceituação, para não levar avante, né? Não fazer como se fosse, não, todo mundo vai sofrer, porque o suicídio, eu li no romance, leva aquele tipo de sofrimento, né? Então o conhecimento, por exemplo, nem todas as tribulações, dificuldades e problemas na vida são resgate, não. É colheita de experiências. Aliás, sem dificuldades, a gente não aprende a lição. E num planeta de provas e expiações, é natural a dificuldade, não é? Então nós não podemos esquecer que a lei de Deus é, sobretudo, uma lei de evolução, em que nós então somos experimentados praticamente a todo momento, não é? E as tentações virão, diz Emmanuel, quantas vezes forem precisas, até que a última a gente prove que venceu aquela dificuldade. Por isso que o espiritismo não é muito fácil. Então, o primeiro passo que Deus dá para a criatura é o arrependimento. Mas o arrependimento não basta, é o primeiro caminho para que a criatura se prepare para pagar a dívida, É a lei de Deus que dá esse princípio a ela. Então, por que o espiritismo, nós falamos, é uma doutrina incômoda, entre outras coisas? Porque, olha, ele pede ao egoísta que se transforme numa criatura altruísta. Então não é muito fácil o egoísta se transformar numa pessoa altruísta, principalmente nesse mundo onde se respira egoísmo, não é? Onde as criaturas, na maioria das vezes, são egoístas. A gente vê egoísmo dentro de casa, né? Nas quatro paredes do lar. Ao mercantilista, o espiritismo pede que ele se transforme num doador, embora respirando num clima onde tudo
se negocia, não é? Ao rancoroso, ele aconselha o quê? O perdão das ofensas, quando o rancor tumultua as almas. Ele ordena o quê? A humildade ao orgulhoso, onde todos querem ser majestade. Então, aconselha o bom humor e a alegria, onde 20% da humanidade sofre de depressão. 20% da humanidade sofre de depressão. E o mau humor e a tristeza advindas da depressão é porque não aceitam os problemas. Aliás, Emmanuel diz que se a gente aceitasse 60% dos nossos problemas, da nossa vida, melhor dizendo, se a gente aceitasse 60% do tipo de vida que temos, os problemas, 60% dos problemas estariam resolvidos. Se a gente aceitasse a vida que tem, melhor dizendo, 60% dos problemas seriam resolvidos, porque a maioria dos problemas é pela não aceitação da vida que temos. Então ele é difícil, porque do meio dos 2% de espíritas do IBGE, nós temos espíritas atuantes, segundo o professor José Jorge falava, nós temos os atuantes e os atordoantes. Olha como diminui o número. Os atuantes são os trabalhadores. Os atoantes são os atoas. Quer dizer, eles não trabalham. Eles só são espíritas, mas não trabalham. E os atordoantes são aqueles que perturbam os que trabalham. Então, vai diminuindo a cota, né? o índice dos trabalhadores, que estão lá nos 2%. Não é brincadeira, né? E outra coisa... Olha, eu conheço um homem que já esteve, inclusive, no Eurípides. Ele leu 450 livros espíritas. Ele não era aposentado não, viu, gente? Ele tinha o fundamental. É o que? É o ginasial hoje, não é? É o ginasial fundamental? Então ele tinha o ginasial completo e leu 450 livros espíritas. Já o Adelino Silveira, que fez Kardec e Prossegue, leu 39 vezes Paulo e Estevão. E você, Rita, leu Paulo e Estevão quantas vezes? Não, deixa para lá, não precisa responder, não. Então, o Chico leu o livro dos... Rita leu muitas vezes, Rita, Marilda, leram muitas vezes Paulo e Estevão. O Chico leu o livro dos Espíritos 200 vezes. Ivone Pereira leu 53 vezes. Bom, olha só, gente, o Departamento Penitenciário Nacional estabeleceu uma portaria de número 276 que cada detento das penitenciárias federais que ler um livro diminui por mês, diminui a sua pena em 4 dias, um livro científico sobre literatura ou filosofia. Então, se ele ler 12 livros no ano, ele vai ter 48 dias de diminuição da sua pena. Gente, olha que beleza! Isso vai ao encontro do que o Chico falava há muito tempo atrás, que a pena dos sentenciados devia de ser ler e estudar. Porque a criatura que estuda se liberta, conhece. E a gente sabe que não é muito fácil não, né? Então, mas tem outras prisões, esses estão nas prisões, vão ler para diminuir as prisões. Mas existem outras prisões com grades invisíveis, que impedem as criaturas de ler. Querem ver? Por exemplo, os adolescentes que estão presos aos videogames, não é? As redes sociais, Facebook e outros mais. Tem gente que perde horas e horas e mais horas e não tem, fica cansado, não tem como ler um livro. Olha, eu fui lá ver, eu tinha 90 amigos no Facebook, eu digo, eu estou precisando de um amigo, né? Eu estou precisando de um dinheiro, vou pedir um dinheiro a um deles, pode ser que eles me deem. Mas desistir porque eu acho que não vai acontecer nada não. Então a pessoa se ufana, tenho 300 amigos no Facebook, é tudo abobrinha, gente, ou quase tudo abobrinha, porque eu leio lá, eu vejo, eles mandam para mim, é abobrinha pura. Então as pessoas ficam perdendo horas. Tem adultos, minha gente, que têm as prisões invisíveis das telenovelas, são presos às telenovelas.
Tem outros que são presos aos reality shows, não é assim que fala? Ficam presos. Eu conheço espírita que pagou o pay-per-view para ver aquele programa, eu nem quero dizer o nome deles, que é no início do ano, que é um PhD para obsessão, para espírito obsessor. Tem 3 letras, eu não vou nem dizer o nome dele, do programa. Então conheço espírita que pagou para ver aquele programa. Quando ele podia, em vez de estar de madrugada vendo aquele programa, ele podia ler um livro. Gente, se ler um capítulo dos livros de André Luiz, vai ler um livro de André Luiz por mês. Sabe por que Hernani Guimarães Andrade, que foi um grande cientista espírita, que estudou André Luiz 40 anos, e ele foi pouco valorizado pelos espíritas, ele disse o seguinte, que no futuro as universidades principais do mundo iriam estudar André Luiz para conhecer a obra de André Luiz, o aprofundamento, que é uma grande obra filosófica que hoje está esquecida, ficando esquecida pela maioria dos espíritas, as obras de André Luiz, não é? Mas realmente tem gente que acha que ler é chato, né? Ler é chato, tem a internet, tem, enfim, uma opção de coisa, tem a televisão, aquela montoeira de canais para ver. Então ler é chato, ler é difícil, ler dá sono. Teve uma amiga, uma companheira que chegou para o Divaldo, eu não consigo ler, porque ela tinha uma influência magnética, né? Os espíritos não queriam que ela lesse. Eu não consigo ler, Divaldo, eu quero ler, me dá sono, o que é que eu faço? Mas ela perguntou tanto, queria saber tanto, que o Divaldo disse, minha filha, lê em pé. Porque quando ela for caindo de sono, no meio do caminho ela vai despertar, né? Aí o sono vai embora, porque o susto que ela vai levar, né, de caindo, né, do tombo, aí vai conseguir ler. Então, gente, quem tiver dificuldade, vamos ler em pé. Igual na reunião, aqueles que chegam e tem um sono na reunião, é aquele sono só na hora da reunião, assiste em pé. Fica ali em pé, anda daqui para lá, na primeira janela, depois da última. Não, aqui não, gente, é lá no Eurípides é que eu aconselho, que tem uns que tem sono só durante a reunião, né? Então hoje é muito fácil ler, gente. A gente lê nessa geringonça aqui, bota o livro aqui, né? Bota na internet, enfim, no computador. Então ler hoje é facílimo. E a pessoa não quer. Eu dei para uma médium que queria ler, que disse que estava sentindo umas influências e que mandaram ela ler o livro dos médiuns. E eu tinha um daqueles antigos encadernados, folha grossa, então ele parecia maior do que ela, na verdade. Quando eu dei o livro para ela, ela olhou, fez uma cara feia e falou, não tem um mais fino? Então, quando é que nós, quantas vezes nós estudamos Allan Kardec, o Livro dos Espíritos? Quantas vezes nós estudamos, não é? Quantas vezes? O Emmanuel assinala, felicitemo-nos pelo fato de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. Isso constitui um passo muito importante no progresso espiritual, porque com isso já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura e burilamento. Olha, gente, cultura é a soma de lições infinitamente repetidas no tempo, disse Emmanuel. E virtude é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Então, gente, olha, você só automatiza o bem fazendo o bem repetidamente. Você só automatiza o amor buscando o servir, trabalhar, renovar-se repetidamente. Olha, tem gente que saiu do espiritismo e foi para essas religiões estáticas. Eu conheço gente assim, vocês também devem conhecer. Então é como diz o Marcos Juver, a criatura que é espírita e sai do espiritismo é porque gosta de ser enganada. E eu completo, ela gosta de ser enganada ou ela é preguiçosa e acomodada, porque o espiritismo incomoda. Eu dei o Livro dos Espíritos para uma amiga, advogada, inteligente,
Aí passou um tempo, eu digo, como é? Leu o livro? Não, parei, deixei de lado, porque se eu continuasse a ler, eu ia ter que parar de fazer muitas coisas que eu ainda gosto. Quer dizer, então é isso, porque o Espiritismo incomoda. E tem gente que não quer saber para não ter que fazer. Porque, olha, o ignorante só acha que existe a ignorância. E o Chico Xavier dizia que a ignorância paralisa o raciocínio. E pena que a ignorância não dói, dizia ele. Porque se doesse, a pessoa ia procurar rapidinho sair da ignorância. O André Luiz, no livro Sol nas Almas, disse: para absorvermos o bem em profundidade em nossa alma, duas condições se fazem necessárias: tempo e repetição. Repetir sempre a prática do bem para que o bem se automatize em nossos corações, foi o que nós falamos. Então, gente, para isso nós temos que repisar atitudes, transpirar no dever e persistir no posto individual do trabalho ano após ano, porque só assim nos sentiremos sintonizados com os bons espíritos. Então diz André Luiz, olha só, gente, no estudo há de desarticular tantas mesas, consumir tantas cadeiras, deformar tantos livros, sem perceber que duvidará de semelhantes desgastes. Na mediunidade, há de amar e compreender tantos espíritos e os homens, que qualquer incompreensão não mais lhe fará moça. Na exemplificação da verdade, há de se familiarizar tanto com as necessidades das criaturas, que penetrará os anseios do próximo, em muitas ocasiões apenas por vê-los. Na assistência social, há de se inteirar tanto dos menores problemas que lhe dizem respeito, segundo as épocas do ano, as pessoas, os desfavorecidos e os sofrimentos, que se espantará ao perceber o quanto conhece da ciência mental e vida prática. No culto do Evangelho, há de abordar tantos temas e lições, enfrentando tantos imprevistos e dificuldades, que o terá para si na condição de tarefa claramente imprescindível. E vai por aí afora, no campo das provas necessárias. Concluindo, há de exercitar tanto entendimento e tanta paciência diante da dor, que acabará sofrendo todas as humilhações e tribulações da romagem terrestre com equilíbrio de quem atingiu inarredável serenidade. Então vamos fazer um balanço do nosso conhecimento espírita. O Espiritismo faz o máximo pela gente. E nós até hoje, via de regra, temos feito o mínimo por ele. Bom, a dona Angélica Seixas, conta o Humberto de Campos, ela foi num centro espírita onde tinha consulta com o médium, estava muito agoniada, chorando muito, sofrendo, e perguntou ao mentor, estava incorporado no médium, se podia alinhavar os seus sofrimentos, porque ela sofria muito. Então ele disse que sim, ela tirou da bolsa um papel enorme, parecia uma folha de prontuário grande, né? E começou, posso ler? Pode ler. Ela começou a ler, né? Eis o que desejo: cura de minha velha nevralgia, remédio para meus olhos, liquidação da angústia que me persegue, esquecimento de tristeza e do tédio que me acompanham, medicação para a insônia, sossego íntimo. Dizem que sofro de obsessão e quero livrar-me. Desaparecimento dos vultos e das vozes que me atormentam. Recuperação do meu esposo atacado de hepatite. Restabelecimento do meu filho Damião internado em repouso. Casamento feliz para minha filha Arileia. Melhoria do temperamento do meu filho Avelino, que já consumiu 2 automóveis em menos de 6 meses. Paciência e harmonia para as minhas 4 empregadas que vivem reclamando contra mim. Encontro do meu anel de brilhantes, perdido há 2 meses.
despacho favorável num processo de despejo que movi contra 2 inquilinos relapsos. Dona Angélica terminou em pranto, mas a veneranda benfeitora espiritual, compreendendo-lhe o desajuste psíquico, abraçou-a com afeto e ponderou gentil: sim, minha irmã, olha aí o espiritismo consolador, a parte consoladora da doutrina. Porque primeiro, gente, quando a pessoa vem sem conhecer e vem sofrendo, é isso de consolação e um pouquinho de doutrina. Depois vai aumentando na medida que a pessoa vai se equilibrando, porque o conhecimento também é consolador, porque ensina a pessoa a sofrer. Tinha um companheiro que estava sofrendo tanto, mas tanto, ele tinha uma situação financeira equilibrada, mas faliu, uma derrocada, apanhou bastante, e ele perguntou num desabafo para o dirigente: ô fulano, você acha que Deus sabe dos meus sofrimentos? Sabe das minhas dificuldades? Sabe como eu estou sofrendo? Ele falou: sabe. Então deixa bater. Deixa bater, porque é assim que é mesmo. Então o espírita sabe que a gente tem que bater. Ele deixa bater, porque tem que ser assim. Então Dona Angélica terminou em pranto. Olha, uma vez eu estava na porta do centro e passaram 2 mocinhas de braço. Escuta aí, tem consulta? Tem consulta. Eu com o espírito, eu digo, com o espírito. E que horas, que dia é? Eu digo, segunda-feira, 8 horas da noite. Não apareceram. Eu não menti, porque eu sou um espírito encarnado. Mas eu sou um espírito, então tem consulta. Mas nem assim, prometendo o máximo, consulta com o espírito que seduz, não é? E nem assim elas apareceram, estavam verdes ainda, viu? Bom, sim, minha irmã, confiemos na providência, disse a mentora solícita. Examinaremos todas as solicitações formuladas. Entretanto, é preciso iniciar o tratamento para equilíbrio da sua saúde. Rogo-lhe apenas vir à nossa instituição durante meia hora por semana. Olha que beleza. Ficar curada, gente, olha, não tem nada igual em religião nenhuma. Você vem 1 hora, meia hora por semana, chega aqui, o Charles assina o papelzinho e a pessoa é aliviada, é consolada, num ambiente confortável, num ambiente simpático, onde as pessoas sorriem, onde as pessoas... E olha só, o microfone que veio do Japão está meio bambo. Então, gente, é um consolo sedutor, porque é confortável. As pessoas se veem com pessoa, tem um que diz: olha, eu adoro o centro espírita, porque lá a reunião, porque lá eles me abraçam, eles sorriem, eles são fraternos, e na casa dele nem a mulher olhava para ele direito. Ninguém olhava para ele, nem filho, nem mulher. Quer dizer, então, aquilo era uma coisa nova para ele no centro espírita, as pessoas olhando para ele, abraçando ele, né? Então, bom, a senhora, se a companheira não puder, pode vir, então a senhora venha 1 vez por semana. Podemos aguardá-la amanhã? Dona Angélica, entretanto, abanou a cabeça em sinal negativo. Alegou conflitos, problemas, tribulações, falta de horário. Então, mas os mentores não se deram por vencidos nem satisfeitos. Então nós vamos na sua casa, Dona Angélica. Eles fazem tudo, meu Deus do céu, para ajudar a criatura humana. Então, nós vamos na sua casa. E era uma mansão, marque um lugar, ela definiu qual era o quarto que ela estaria, qual era o salão no canto lá da mansão, marcou a hora e o dia, os mentores apareceram lá, o quarto estava vazio. Dona Angélica não estava. Então, 20 minutos de 7 em 7 dias. Dia combinado, Dona Angélica não estava presente por estar em meio de alegres amigas numa longa e agitada sessão de pife-pafe. Quer dizer, aí não dá, né? A pessoa tem que fazer pelo menos um pouquinho. O espiritismo faz 70%. Agora, esses 30%, quando a criatura vem, isso é inalienável. A própria criatura que tem que vir. E no início basta que ela venha para receber o passe, para receber a consolação e depois ir embora, e vai aumentando, vai melhorando até que ela entra na doutrina, vai estudar. Mas as pessoas às vezes se apavoram. O quê? Eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. Não, isso é muita coisa, porque as pessoas não querem mudar da rotina,
da rotina que escraviza. Continuam com aquele ranço religioso milenar do passado, quando bastava comparecer ao templo e a criatura se achava quitada e apta para conquistar o céu, não é? Então, bom, terminando, eu conheci 3 completistas, 3 que estão dentro dos 2% aqui, que foi Chico Xavier. Ele fez muito mais do que os 2%, do que os 100% que ele prometeu fazer, que eram 35 livros. Ele psicografou 450. Mas muito mais do que isso, o valor do Chico, muitas vezes a gente não vê. Escuta, as pessoas iam lá para quê, para Uberaba? Para consultar, para explorar, para sugar, para criticá-lo, para atacá-lo, para ofendê-lo, de tudo quanto é jeito. Agora, vocês acham que alguém ia a Uberaba? Eu vou a Uberaba para fazer uma prece pelo Chico. Eu vou a Uberaba para carregar a mala dele ou para levá-lo no meu carro para a casa dele de volta. Não, ninguém foi. Ou se foi, são raríssimos. Eu não conheci ninguém que ia nessa situação. Ao contrário, o quem eu conheci, muitos que iam antes, quando o Chico passou a receber as mensagens dos jovens, das mães. Ah, não, agora o Chico só recebe água com açúcar. Meu Deus do céu, quem é que pode avaliar o consolo que a mãe recebe de uma página de um filho que desencarnou? Não é? Só a mãe que recebeu isso pode avaliar o que seja esse consolo. E as pessoas criticavam. Quando ele começou a receber trovas de humor, aquilo tudo, foi uma comissão federativa preocupada que o Chico estava com problemas, que aquelas trovas de humor, como se a alegria não fosse do céu, não é? O espírita tem e precisa ser alegre. Ouvi dizer que nos céus, onde a alegria passeia, não há santos com neurose, nem anjos de cara feia. Já disse Cornélio Pires. Então, gente, seguramente o Chico, quem desencarnou com 2%, nos 2%, desencarnou com a consciência tranquila. Nenhum galardão é maior do que esse. Desencarnou e foi recebido com festa do lado de lá. A dona Vera Simões, que eu conheci no centro do Leblon, ela teve 30 anos de moratória, segundo Chico Xavier. Ela dormia numa cadeira de balanço por causa de problemas respiratórios. Se ela dormisse normalmente na cama, ela se sentia sufocada. E não desencarnou por isso, teve 30 anos de moratória porque trabalhava. A dona Helenir Meirelles, que tinha 6 filhos e 9 netos, todos os dias ia ao Centro Espírita lá em Niterói, que é um dos centros espíritas mais disciplinados e organizados que eu conheci, não desfazendo dos outros. Certa ou errada eu não sei, eu sei que ela ia todos os dias ao Centro Espírita. E, no entanto, de fonte segura, nós soubemos que ela, desencarnada, foi vista na porta do Centro Espírita por mais de um médium vidente, recebendo o orador, toda iluminada, e é recebida por Chico Xavier semanalmente para tratar dos assuntos espíritas da sua organização. Então, gente, nunca vi, o valor do Chico é outro. Poucas pessoas no mundo viveram o perdão igual a ele, igual o Chico, não é? E quantas vezes ele foi ofendido, aquilo tudo. Um dia a história vai fazer justiça a ele, Chico Xavier, um dia. Só para encerrar, concluindo, ele agora, que no dia 30 de junho foram 10 anos da sua ausência, não é? Que ele desencarnou em 30 de junho de 2002, e segundo ele queria desencarnar num dia que o Brasil estivesse feliz, alegre. Foi no dia que o Brasil foi campeão do mundo, em 30 de junho de 2002. Então mas quando ele nasceu em 31 de março de 1910, garças começaram a surgir
em Pedro Leopoldo e fizeram pouso nos lírios, na plantação de lírio que tinha na cidade, na Fazenda Modelo. E no dia 2 de abril, quando ele nasceu, as garças começaram a voar, cobrindo o céu estrelado e azulado das manchas brancas, e elas refletiam o sol no branco das suas penas e na doçura dos seus voos. Quer dizer, era a natureza, era o mundo como que festejando e dando sinais de alegria pela vinda daquele que realmente fez muito pelo Espiritismo. Então, gente, vamos meditar em qual condição nós estamos aqui. Nós podemos, seguramente, qualquer um de nós, ficarmos nos 2%, porque nós podemos fazer mais do que prometemos. Quem viu aquele filme, A Lista de Schindler, segundo Chico Xavier, aquele homem que arriscou a sua vida, que perdeu dinheiro e arriscou a vida da família, ele era alemão, para defender os judeus, o Chico disse que aquilo foi iniciativa dele, não estava na programação dele aquele trabalho. Ele tomou a iniciativa por conta própria. Isso nos estimula a fazer mais do que pudermos. Basta aproveitarmos o tempo, basta diminuirmos a cota do tempo que a gente está basta rebentarmos as grades das prisões invisíveis que nós muitas vezes nos colocamos da rotina, que nos impede de fazer, nos impede de trabalhar. Então ele, disse o Chico, que ele subiu espiritualmente acima do mentor espiritual daquela região, que era o mentor espiritual daquela região, porque ele arriscou a vida e utilizou o seu tempo em favor fraterno, de atender aquelas criaturas sofríveis. Pensemos nisso, minha gente, e vamos então, quem sabe, nós poderemos, nós poderemos ingressar efetivamente nos 2% que estão ali, porque é incômoda por exigir de nós, esperar de nós, melhor dizendo, que a gente estude para entender o Espiritismo, que a gente trabalhe para renovar-se e que, trabalhando na caridade, olha, distribuindo a sopa, nós encontramos uma senhora no sábado agora, que era uma criatura que ali estava uma realeza, estava um poder do passado. Ela não quis a sopa, um posicionamento corporal fino, elegante, esbelto, dormindo na rua uruguaiana. Então, o que a senhora deseja, então? Eu quero um sutiã, ela disse. Então, por acaso, tinha no estoque de roupa que a gente leva, tinha um sutiã. Aí levou-se o sutiã para ela, ela olhou e disse, não, eu não uso sutiã com enchimento, tem que ser simples, e tem que abrir e fechar atrás. Quer dizer, o que é isso? É o passado, é a realeza do passado, não é? É aquela criatura que navegou muitos anos, muitas encarnações, muitas experiências na carne, com o poder, com a beleza, com o mando. Então, a pessoa vai perdendo devagarinho essas experiências antigas. Então, gente, é isso que a gente podia dizer. Agradeço a paciência de todos e vamos refletir sobre a nossa posição de espíritas, porque o espiritismo prático é uma coisa, mas o espiritismo praticado é outra. É isso.